Fala galera, tudo bem? Bom dia. Professor Henrique, professor de Física. Você deve se recordar que na nossa última aula eu havia finalizado os conteúdos de estática. Falamos lá desde o começo de estática do corpo pontual, centro de massa, centro de gravidade, falamos sobre estática do corpo extenso, condições de equilíbrio de um corpo extenso, falei sobre todas as possíveis situações onde um corpo extenso pode estar associado ao seu equilíbrio e, por fim, falei sobre rodanas e talhas exponenciais e talhas simples. A ideia de hoje é usar todo esse conteúdo que nós trabalhamos nesse último período, nesses últimos tempos e aplicar em alguns exercícios. Então, vou iniciar por um exercício onde engloba associação de rodanas fixas e móveis com torque e depois vamos dar sequência nos outros exercícios. Bora lá! Bom, gente, o primeiro exercício, ele diz o seguinte, é um exercício da AMAN, do Rio de Janeiro, e diz assim: o desenho abaixo representa um sistema composto por cordas e polias ideais de mesmo diâmetro. Significa que, por serem ideais, elas não interferem no exercício, beleza? O sistema sustenta um bloco com peso de intensidade P e uma barra rígida AB de material homogêneo e de comprimento L. A barra AB tem peso desprezível e está fixada em uma parede por meio de uma articulação em A. Gente, se ela tem peso desprezível, quer dizer que ela não contribui na capacidade de giro, beleza? Então, logo, a barra não gera um momento, não produz um momento. Em um ponto X da barra é aplicada uma força de intensidade F. E na sua extremidade em B está presa uma corda do sistema poliacordas. Desprezando as forças de atrito, qual é o valor da distância AX para que a força F mantenha a barra AB em equilíbrio na horizontal? Vamos lá então, gente, foca aqui, ó. A ideia é a seguinte: eu tenho então todo esse sistema de polias, tudo bem? Esses sistemas de polias, eles estão conectados de tal maneira que essa carga P está conectada nessa barra por essa força em azul, beleza? E eu tenho uma força F. Como eu quero que essa barra fique parada, fique estática na horizontal, eu preciso descobrir quanto vale a intensidade dessa força para depois analisar a condição de equilíbrio. Você deve se recordar que isso aqui é uma talha exponencial. Divide por 2, divide por 2, divide por 2. Então, olha o que eu vou fazer. Só vou te relembrar que existe uma fórmula, mas eu não vou usar a fórmula para resolver. Veja, como eu descubro qual a intensidade dessa força? Essa força, vou chamar de FP aqui, ó, tá? Força devido a todas essas polias. A intensidade da carga que ela está suportando, força-peso, dividido por 2 elevado a N. O que é N? É o número de polias móveis que eu tenho nesse sistema. Como eu sei qual polia é móvel e qual polia não é móvel? Simples. Gente, polia fixa, ela sempre vai estar conectada com a parede, ou com o teto, ou com o objeto. Polias móveis, elas sempre estarão suportadas, sustentadas por um cabo. Repare que ela não está conectada em nenhum outro ponto. Então, quando essa barra se movimenta, essas polias se movem na vertical e se movimentam na vertical, beleza? Bom, se eu tenho aqui então 3 polias móveis, isso aqui ficaria P 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 é 8. Quer dizer que a intensidade dessa força é P sobre 8. Mas eu preciso sempre gravar isso? Não, vou te mostrar que você não precisa gravar essa fórmula. Mas uma fórmula para vocês gravarem são muitas. Então, vamos só utilizando o que a gente conhece de física ao básico. Bora lá. Olha aqui, eu tenho esse objeto e ele está sustentado por essa corda aqui. Ele tem uma intensidade de peso P. Logo, para que esse bloco fique parado, precisa surgir uma força de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, uma força de tração. Tudo bem? Aqui, ó. E para que esse bloco, esse sistema físico fique parado,
a intensidade dessa tração é igual à da força-peso. Quer dizer que a força resultante é igual a zero e esse sistema está parado. Tranquilo, já? Ó, se é a mesma corda, lembra da terceira lei de Newton, ação e reação. Mesma corda, vai surgir uma força de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário para baixo. Aqui, ó. Tudo bem? E com certeza absoluta, ó, a intensidade dessa força de tração é a mesma intensidade da força-peso. Já? Então vamos começar as análises. Gente, eu desenhei essas polias com cordas de cores diferentes para ficar mais didático, tranquilo? Deixa eu pegar aqui a caneta verde. Aqui está. Olha, se essa polia está sendo puxada com uma intensidade de força peso, aqui ó, o que a polia móvel ela faz? Ela divide essa carga em dois. Então, parte desse peso está sendo suportado pelo teto, parte desse peso está sendo suportado por essa outra polia aqui, ó. Como tem uma força de tração, uma força peso para baixo, metade dela quem segura é o teto, metade quem segura é a outra polia. Ou seja, aqui P sobre 2 suporta essa corda, P sobre 2 suporta essa outra corda. Da mesma maneira, como é a mesma corda, ação e reação, quer dizer que se ela suporta P sobre 2, ela também está sendo puxada com uma intensidade de P sobre 2. Quer dizer que se essa polia aqui, eu tenho a corda que está em vermelha e agora, o que acontece? Tem uma carga P sobre 2 puxando ela para baixo e eu tenho duas cordas suportando essa carga. Quer dizer que cada uma delas vai suportar metade de P sobre 2. Quer dizer que aqui fica P sobre 4 e aqui também fica P sobre 4. Por quê? Porque essa carga foi dividida na metade em duas forças de tração. Beleza? Agora vamos para a última polia móvel. Essa última polia móvel aqui da cor azul, reparem, olha o que acontece. Ela está sendo puxada para baixo com uma intensidade P sobre 4. Logo, tenho duas cordas para equilibrar, quer dizer que cada uma segura metade de P sobre 4. Ou seja, essa aqui segura P sobre 8 e essa daqui segura P sobre 8. Repare que eu chego na mesma resposta que eu tinha falado no começo do exercício. E não precisei gravar fórmula nenhuma e você consegue fazer isso super rápido, com certeza absoluta. Gente, se é a mesma corda, mesma força. Quer dizer que existe, atuando sobre essa barra, uma força P sobre 8 para cima. Opa, então agora que eu descobri quanto vale a intensidade de todas essas forças, eu consigo calcular quanto vale essa distância AX, que eu chamei de D. Olha, essa força em azul faz essa barra girar no sentido anti-horário. Tranquilo? Enquanto essa força F, que é a força que eu estou aplicando nessa barra, não é a força da barra, hein? Ela está fazendo com que essa barra tente girar no sentido horário. Ela não gira, mas está tentando, beleza? Então, qual que é a ideia aqui, gente? Veja, para que essa barra fique em equilíbrio, toda a capacidade de giro no sentido anti-horário é igual a toda a capacidade de giro no sentido horário. Beleza? Isso significa que esse objeto não gira. Ah, então quer dizer que toda a capacidade num lado, num sentido, é igual ao do outro sentido? Vamos lá, como calcula capacidade de giro? Capacidade de giro é momento, é torque. Como calcula torque e o momento? Calcula assim, ó. É a intensidade da força vezes o braço. O que é o braço? Lembra? É a distância da linha da força até o ponto de rotação. Quer dizer que o momento dessa força no sentido horário é o quê? É a intensidade da força F vezes a distância, o braço de alavanca, que eu chamei de D ali, só para ficar mais fácil. Beleza? Gente, no sentido anti-horário, qual que é a intensidade da força? É P sobre 8. Qual que é o braço de alavanca? É
a distância da linha da força até o ponto de rotação, que é L. Então aqui fica P sobre 8 vezes L. Como eu quero calcular essa distância D, vou passar o F para baixo. E assim eu termino esse exercício. Fica P vezes L dividido por 8 vezes o F. Com isso, pessoal, eu acabo de descobrir qual é a distância que a atuação dessa força F tem que estar do ponto de articulação A para que essa barra fique em equilíbrio. Se eu te der o valor de L, te der o valor da força-peso e o valor da força F, você consegue calcular qual é o valor dessa distância. Tranquilo? Reparem, não é um exercício muito difícil, eu sei que ele não tem valores, ele é feito com letras, mas que acabo até dificultando um pouquinho vocês, mas não é tão complicado assim. O que eu vou fazer agora? Vou apagar tudo isso daqui e bora fazer o exercício da Unesp. Até daqui a pouco. Fala galera, para você que estava com saudade, voltei. Se liga no enunciado aí do exercício da Unesp do ano passado, segunda fase. Para montar a fachada de seu restaurante, o proprietário considera duas maneiras diferentes de prender uma placa na entrada, conforme as figuras 1 e 2. Nas duas maneiras, uma mesma placa de tamanho 4 metros de comprimento e massa 30 kg será presa em uma haste rígida de massa desprezível e de 6 metros de comprimento, que será mantida em equilíbrio na posição horizontal. Na situação da figura 1, a haste é presa a uma parede vertical por uma articulação A de dimensões desprezíveis e por um fio ideal vertical fixo em uma marquise horizontal, no ponto B. Na figura 2, a haste é presa à parede vertical pela mesma articulação A e por um fio ideal preso no ponto C desta parede. Reparem aí a figura. Por enquanto eu vou resolver só o item A, tá bom? Depois eu volto para o exercício de novo. A pergunta é, primeiro, represente as forças que atuam na haste e depois calcule a intensidade em newtons da força de tração do fio que prende a haste à marquise na situação da figura 1. Galera, bora lá então. Aqui está o meu desenho, eu vou fazer o item A, tudo bem? Fiz um esquema um pouquinho parecido, tá? Não está idêntico, mas essa é a ideia. Eu tenho então aqui a parede, eu tenho a marquise, o ponto B, em vermelho é a corda que está presa e a barra com articulação no ponto A. Ele falou importante, essa barra não tem massa. Então os dados que eu tenho no exercício são: a massa da placa vale 30 kg. Se eu sei a massa, eu consigo descobrir a força-peso, a intensidade da força-peso. Então ele fala no exercício que a aceleração da gravidade G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Legal? Ele falou que essa placa tem um tamanho de 4 metros. E a haste, em azul, ela tem um tamanho de 6 metros. Então, vamos fazer algumas observações. Primeiro, essa haste aqui, ó, ela não tem massa, então ela não tem força-peso, beleza? Vamos lá, quais forças eu tenho aqui? Depois eu vou simplificar ali para ficar mais bonitinho, beleza? Olha, para que essa barra não caia, essa corda, atua nessa corda uma tração para cima, vertical e para cima. Eu vou chamar de T1, tudo bem? Vou chamar aqui de T1. Tração T1. Legal, beleza? Ó, qual é a ideia? Quem faz essa barra cair é essa placa. Essa placa tem tamanho de 4 metros. Repare, ela tem um tamanho de 4 metros. 4 metros aqui, ó. Um tamanho L de 4 metros. Então aqui, ó, L da placa é de 4 metros, né? Bom, gente, essa placa ela tem tamanhos consideráveis. Aonde eu marco a força-peso? Lembra?
A força peso atua num objeto homogêneo e atua no centro de gravidade, que está localizado aqui, ó, no centro desse objeto, no centro dessa placa. Então, se eu traçar aqui assim, ó, repare, no centro desse objeto está localizado a força-peso dessa placa, tudo bem? A força-peso dessa placa, que atua sempre peso vertical e para baixo, tranquilo? Então, está aqui, ó, força-peso vertical e para baixo. Só que tem uma questão, gente. Qual é essa distância? Em qual posição está marcando essa força-peso? Repara o seguinte, ó. Se aqui a placa tem 4 metros, sem dúvida que é a metade. Joia? Se é a metade, eu posso garantir o seguinte, que a distância da linha da força-peso até a força de tração vale 2 metros. 2 metros. Aqui vale 2 metros. Tudo bem? Pois então, se aqui vale 2 metros, você há de concordar comigo que se essa barra tem um tamanho de 6 metros, tudo bem? E a distância daqui até aqui tem 2 metros, aqui tem mais 2 metros, aqui tem mais 2 metros. Quer dizer que a distância da linha da força-peso até o ponto de rotação é essa distância aqui. E ela vale um tamanho, uma dimensão, o L. Esse aqui é o L da placa. O comprimento da atuação da força-peso vale 4 metros. Tudo bem? Tranquilo? Já? Então, vou representar o que eu fiz aqui num desenho mais simplificado. Gente, acontece o seguinte, essa placa, ela puxa toda essa barra para baixo. Se ela puxar toda essa barra para baixo, tem uma coisa que eu estou esquecendo de considerar. Essa articulação. Tem um pino aqui e essa haste fica apoiada nesse pino. Portanto, existe nesse ponto o que eu chamo de força normal, uma força de apoio, tudo bem? Vertical e para cima. Aqui, assim, dessa maneira. Vou chamar aqui de N1, tá bom? N1. Normal. Vou representar isso de uma maneira mais bonita e vou calcular o que se pede. O exercício pede o seguinte, calcule quanto vale a intensidade da força de tração T1. Então, olha, no ponto mais distante da articulação, eu tenho a força de tração vertical e para cima. Então, aqui, ó, força de tração vertical e para cima. T1. Tudo bem? Eu tenho o ponto de articulação. No ponto de articulação eu tenho o quê? Eu tenho uma intensidade de força normal, porque está apoiada aqui, ó. Uma força normal, vertical e para cima. Uma força normal que eu chamei de N1. E não está no centro dessa barra, mas um pouco mais para próximo da força de tração, a força-peso da barra, a força-peso da placa, tudo bem? A força-peso da placa aqui, ó. Então aqui é a força-peso da placa. Lembrando, se a placa tem massa de 30 kg, peso é m vezes g. G é a aceleração da gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ele fornece essa informação no exercício. Então isso daqui fica 30 vezes 10, logo o peso dessa barra é de 300 newtons. Tranquilo? Gente, para que essa barra não gire, o que precisa acontecer? Lembra que eu tenho duas condições sempre, né? A primeira, a força resultante é igual a zero para um corpo extenso. Se eu fizer essa primeira condição de equilíbrio, olha o que acontece. As intensidades das forças para cima têm o mesmo valor da intensidade das forças para baixo. Ficaria assim, ó, normal 1 mais força de tração 1 é igual ao peso da placa. Ou seja, normal 1 mais tração 1 é igual a 300 newtons. Qual o problema? Eu não consigo resolver o exercício usando essa primeira condição. Eu quero descobrir quanto vale T1.
e através da primeira condição não consigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a segunda condição, que é o momento resultante é igual a zero. Lembra? Se a capacidade de giro total é igual a zero, o que precisa acontecer? Toda a capacidade que faz gerar esse ponto no sentido horário é igual ao do sentido anti-horário. Eu preciso escolher um ponto de rotação. Gente, comigo. Se eu tenho um ponto de articulação bem aqui no ponto A, eu já vou adotar como ponto de rotação o próprio ponto A. Tranquilo? Repare o seguinte, se eu adoto o ponto A como ponto de rotação, o polo de rotação, o que vai acontecer? Primeira certeza que eu tenho é essa força não produz giro, porque ela está exatamente no ponto de rotação. Essa barra gira aqui, ó, e o que acontece? A força que está, momento, né, a capacidade de um corpo girar, o torque, é a intensidade da força vezes a distância dessa força até o ponto de rotação. Repare que a distância é zero, então essa normal 1 não produz giro, beleza? Olha o que acontece. Portanto, dessa maneira, vou reforçar aqui, né, ó, a distância da força-peso até o ponto de rotação vale essa distância. Distância do peso da placa até o ponto de rotação vale 4 metros. Está aqui, ó. Tudo bem? 4 metros. E a distância total daqui até esse ponto vale 6 metros. Que me já informa no enunciado que é a distância da atuação da força de tração até o ponto de rotação. Beleza? Gente, vamos lá. Essa força-peso da barra faz essa barra girar no sentido horário. No sentido horário. Estão vendo? Se só houvesse essa força-peso da placa, ela giraria para baixo. Mas ela não gira por quê? Porque existe uma outra força atuando vertical e para cima, que é a força de tração T1, que faz essa barra girar no sentido anti-horário. Quer dizer que toda essa capacidade de giro no sentido anti-horário é igual no sentido horário, de tal maneira que essa barra fica parada. Lembra? A segunda condição de equilíbrio. Vamos lá. Como calcular isso? O momento resultante é zero, quer dizer que o momento no sentido anti-horário é igual ao momento no sentido horário. Como calcula o momento? O momento é a capacidade de giro, é a intensidade da força vezes o braço, que é a distância da linha da força até o ponto de rotação. Então, olha, a força no sentido anti-horário é a força T1 vezes a distância da atuação da força até o ponto de rotação. Distância da força T1. Como calcula o momento horário? É a intensidade da força-peso da placa, vezes a distância da atuação da linha da força da placa até o ponto de rotação. Distância da placa. Vou substituir os valores, tudo bem? Olha, T1 é T1 mesmo. T1 é T1 mesmo. Distância da placa, da força de tração até o ponto de rotação vale 6 vezes 6. É igual. Valor da força-peso, 300, vezes distância da atuação da linha da força até o ponto de rotação, vale 4. Vou passar esse 6 dividindo, tudo bem? Vou passar esse 6 dividindo. Isso daqui vai ficar assim, ó. T1 é igual a 300 vezes 4 dividido por 6. Opa, esse que é 4, desculpa. Tranquilo? Gente, eu posso simplificar isso daqui, tudo bem? 30 dividido por 6 vai dar 5, 50. 50 vezes 4, a tração, a intensidade dessa tração vale
200 newtons. Tudo bem? Quer dizer que para que essa haste fique em equilíbrio com essa barra aqui, a intensidade dessa força de tração vale 200 newtons. Beleza? Resolvi o item A, agora vamos lá para o item B. Bora! Vamos lá, gente. Você deve estar pensando, nossa, já acabou? Não, não acabou. É praticamente o mesmo desenho na lousa. E, bom, vamos continuar. Falta a última parte, o item B do exercício da Unesp. Tranquilo? No primeiro exercício, você deve se recordar, eu tinha essa barra, que está representada na cor azul. Tenho essa placa, onde está escrito restaurante, tudo bem? E eu tinha uma corda que ficava presa na marquise, e ela ficava em linha reta, tranquilo? Agora, dá uma olhadinha aí no item B, como que ele fala, olha. Ele pergunta, considerando toda a situação, ele fala o seguinte, calcule a intensidade em newtons da força aplicada pela articulação sobre a haste na situação da figura 2. Então, vamos voltar para cá. Veja, na segunda situação, é um pouquinho diferente, porque essa corda ela forma um ângulo de 30 graus com a barra. Mais do que isso, pessoas, vejam, olha o que acontece. Essa é uma força que está oblíqua, ela não está na vertical, na horizontal. Então, vou representar aqui a força de tração, beleza? Força de tração. Aqui, ó. Força de tração. O que acontece? Essa força, essa componente, né, essa força de tração ela vai ter duas componentes. Parcela dela age no eixo X como empurrando essa haste para cá, empurrando ela para esse pino. Então aparece uma componente aqui embaixo que eu vou chamar de TX, que é a parcela da componente de tração na horizontal, eixo X. Repare que essa força não existe, ela surge da minha mente, eu criei ela. Por quê? Porque trabalhar com forças oblíquas é muito mais complicado. Então eu vou simplesmente decompor essa força de tração numa componente X e numa componente Y aqui, ó. E essas componentes juntas, elas se formam essa força de tração que eu tinha originalmente, beleza? Então aqui eu tenho a componente TY e aqui eu tenho a componente TX. Ótimo, beleza. Galera, a força-peso não muda. Como é a mesma placa, é a mesma barra, a força-peso dessa placa continua na mesma posição. Lembrando, essa barra tem um comprimento de 6 metros, a placa tem um comprimento de 4 metros. Está aqui, beleza? E você deve se recordar que se ela tem 6 metros e a força-peso está no centro de gravidade, quer dizer que a distância da força-peso até a distância da força-peso até o centro, o ponto de rotação aqui, ó, vale 4 metros. Tranquilo? Só relembrando, eu já estava na última aula. Bom, eu tenho a força-peso, eu tenho a força de tração, mas olha o que acontece. Pode concordar comigo que agora essa barra ela está sendo tanto apertada para a parede como para baixo. Imagina que tem um pino aqui. Então o que acontece? Simplesmente pensando em decomposição de forças, de equilíbrio, você pode concordar comigo que para que esse sistema físico se mantenha em equilíbrio, precisa surgir uma força normal. E essa força normal ela não pode ser vertical. Desculpe, por que ela não pode ser vertical? Se ela fosse vertical, quem anula essa componente horizontal? Eu preciso ter alguém, alguma força, não alguém, preciso ter alguma força. Então, repare, eu vou representar aqui uma força normal, vou chamar de N, e é justamente a pergunta do enunciado. Quanto vale a intensidade dessa força de apertação? Só que tem um problema. Ela não está a 30 graus. Eu não sei qual é a componente, qual o ângulo que essa força está conforme essa barra, beleza?
ela também tem uma parcela dela no eixo x, que está aqui, ó. Vou chamar de nx, tranquilo? E vou chamar a parcela dela na vertical de ny. De novo, repare, essas forças, elas não existem, essas componentes horizontais e verticais. Elas surgem de verdade da minha cabeça. Eu estou criando elas justamente para simplificar a resolução do meu exercício. Beleza? Olha o que eu vou fazer. Está meio poluído isso daqui, eu vou passar todas essas informações para lá. Todas, não todas. Vou passar o seguinte, veja. Desculpe, como eu transformei essa força normal numa parte x e na parte y, e a força de tração numa parte x e numa parte y, eu não vou copiar elas ali. Beleza? Só vou colocar essas componentes aqui, horizontais e verticais. Bora lá. Então, aqui onde eu tenho o ponto A, que é o ponto onde está a rotação, nesse ponto eu tenho para cima uma componente vertical da força normal, que eu chamei de NY. E eu tenho uma componente horizontal, que eu chamei de NX. Beleza? NX. Opa, NX. Não ficou bonitinho. Aqui agora ficou mais bonitinho. NX. Tranquilo? Já vamos aqui notando uma coisa. Como o polo de rotação está nesse ponto A, galera, o que acontece? Nem a intensidade NY, nem a força NY, nem a força NX produzem rotação. Porque elas estão justamente no polo de rotação dessa barra aí. Beleza? Do outro lado lá, o que nós temos? Nós temos a força de tração, beleza? Então, a força de tração está aqui. Ela tem uma componente vertical que eu chamei carinhosamente de TY. E ela tem uma componente horizontal que eu chamei carinhosamente de TX. TX aqui, ó. TX. Já começa com uma coisa, gente. Olha aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 30 graus desse cara. Se eu fizesse o cosseno desse ângulo é cateto adjacente TX sobre hipotenusa. Isolando TX, eu fico no seguinte, que TX é T cosseno de 30 graus. Se eu fizesse o seno desse ângulo, é cateto oposto, TY sobre hipotenusa, que é o T. Isolando TY, eu chego na seguinte informação, que TY é T seno de 30 graus. Para quem não está enxergando isso, eu vou desenhar esse triângulo aqui do ladinho, beleza? Aqui está. Essa aqui é a força de tração. Aqui eu tenho a força, a componente TX. E na vertical eu tenho a componente TY. E aqui 30 graus. Se você fizer o seno e o cosseno desses ângulos, você chega nessas informações aqui. Tranquilo, beleza? E falta uma força, falta a força-peso, que dessa barra que puxa essa haste vertical aí para baixo. Beleza? Ela está aqui, ó. Força-peso. Vamos lá, então. Força-peso. Vertical e para baixo. Que é o peso da placa. Lembrando que a distância do peso da placa até o ponto de rotação vale, ó, a distância do peso da placa, da força-peso da placa, até o ponto de rotação vale 4 metros. Distância do peso da placa, 4 metros. Beleza? E como essa barra tem 6 metros, a distância dessa força Y até o ponto de rotação vale 6 metros. Beleza? Já vou usar essas informações. Eu vou primeiro pelas condições de equilíbrio de um corpo extenso. Qual é o corpo extenso aqui? É essa barra. Tudo bem, em azul. Gente, repare o seguinte, a primeira condição, a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero,
Significa que se eu somar todas as forças horizontais, elas dão zero. Se eu somar todas as forças verticais, elas também dão zero. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer a primeira condição, vou fazer isso no eixo x. Força resultante é igual a zero, mas eu vou falar isso aqui o seguinte. Primeiro no eixo x. No eixo horizontal. Eixo x não, eixo x é feio. Eixo horizontal. Veja aqui, ó. Olha o que acontece no eixo horizontal. Você pode concordar comigo que existem duas forças, NX e TX. Quer dizer que para isso tem equilíbrio, eu tenho certeza absoluta que NX exatamente tem a mesma intensidade de TX. Ou seja, NX é igual a T cosseno de 30. Gente, cosseno de 30, lembra? Tem a musiquinha. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, NX é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes a intensidade da tração T. Galera, repara que eu não consigo fazer absolutamente nada com essa equação. Então, deixa ela guardadinha aqui, ó. Deixa ela guardadinha, tá? Não some com ela, essa é a minha primeira equação, eu vou usar ela daqui a pouco. Vou fazer o equilíbrio agora na vertical. Se é verdade que ela não se movimenta na vertical, a intensidade NY mais a intensidade TY, elas têm somadas o mesmo valor da intensidade do peso da barra. Então, ó, o peso da placa, desculpe. Então, se eu fizesse, vou fazer aqui do lado, vou fazer aqui embaixo, que eu preciso de espaço. Se a força resultante é igual a zero, eu tenho que no eixo vertical, eu vou ter o seguinte, eixo vertical, a intensidade da força normal de Y mais a intensidade da força de tração de Y tem as somadas a mesma intensidade do peso da placa, portanto, N Y mais TY é igual ao peso da placa. O peso da placa, lembra, vale 300 newtons. Portanto, eu chego na seguinte informação. NY mais TY é igual a 300 newtons. Já? Gente, de novo, repare que eu não consigo continuar esse exercício. Então, guarda minha segunda informação. Tenho essa fórmula. Para que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo? Galera, veja. Eu quero descobrir quem é o N. Para eu descobrir quem é o N, eu primeiro preciso descobrir quem é o NX, quem é a componente vertical Y, e vai formar um triângulo retângulo. Eu faço Pitágoras e descubro o valor da intensidade do N. Mas para isso eu preciso descobrir quem é esse e quem é esse. Já? Repare que com a primeira condição não foi possível resolver o exercício completo. Bora para a segunda. Qual que é a segunda situação, gente? A segunda condição de equilíbrio de um corpo extenso é o quê? O momento resultante é igual a zero. O que significa momento resultante ser igual a zero? Significa que todas as forças que fazem essa barra girar no sentido horário têm a mesma capacidade de giro no sentido anti-horário. Beleza? Eu só vou trocar aqui para ficar mais fácil. Anti-horário e aqui horário. Vai ser direto. Então vamos ver quais forças produzem giro horário e quais forças produzem anti-horário. Primeira coisa, identifica o polo. O polo de rotação está no ponto A. Ele gira então no ponto A. No ponto A, veja, reforçando o que eu havia comentado antes. A componente horizontal NX não produz giro. A componente vertical Y não produz giro. Por quê? Lembre-se, momento, torque, é a intensidade da força vezes o braço de alavanca. O que é o braço de alavanca? A distância da força até o ponto de rotação. Como não há distância dessas forças até o ponto de rotação, nenhuma dessas forças produz giro. Tranquilo? Bom, a força-peso está distante, então ela produz. Ó, o peso vai fazer com que essa barra desça
ela vai fazer isso aqui, ó, no sentido horário. Beleza? Em contrapartida, ela não desce por quê? Porque existe uma corda, uma força de tração, e essa componente vertical faz com que ela gire no sentido anti-horário. Você deve estar se questionando, mas Henrique, TX? TX está longe, porque ele não produz giro. TX não produz giro pelo seguinte motivo. Olha, a distância é a intensidade da força vezes a distância até o ponto de rotação. Gente, veja, ela está na mesma linha, ela não está distante do ponto de rotação, ela está na linha do ponto de rotação, portanto ela não está longe. Seria diferente se essa força estivesse aqui, ó. Se essa força estivesse aqui, quer dizer que ia ter essa distância da linha da força até o ponto de rotação. Como não está, quer dizer que essa força não produz torque também. Cuidado, isso é um detalhe muito importante. Para você ter a capacidade máxima de produção de giro, são as componentes verticais. Componentes horizontais não produzem giro. É como se eu pegasse a porta e onde tem a fechadura, eu ficasse empurrando ela. A porta nunca vai fechar. Beleza? Empurrando ela contra a dobradiça. Então, bora, gente. Eu tenho o momento horário, tenho o momento anti-horário, bora calcular isso. Vai ficar assim, ó. O momento anti-horário é o momento da força TY, beleza? Então, ó, como que calcula? É a intensidade da força vezes a distância da linha da força até o ponto de rotação. Quanto que vale essa distância? Olha, daqui até aqui vale 6 metros, é o tamanho da barra. Isso aqui é igual a momento horário, é intensidade da força-peso da placa vezes a distância do peso da placa até o ponto de rotação. Galera, quero descobrir quem é TY. Por quê? Pô, se eu sei quem é TY, eu consigo descobrir quem é NY e já me ajuda bastante. Bora, TY vezes, gente, a distância, lembra? Da linha da força até o ponto de rotação, 6 metros. 6 é igual. Peso da placa. Peso da placa vale 300 newtons. 300. Distância da linha da força-peso até o ponto de rotação, 4 metros. Ah, nossa, eu já conheço isso. Pois é, é a mesma resposta do exercício anterior. TY vai ficar igual a 300, ó, vou fazer aqui direto, 3 vezes 4 dá 12, dividido por 6, já? Portanto, TY, 12 dividido por 6, 2, vezes 100, 200 newtons. Ótimo! Olha o que eu vou fazer agora, galera. Vou precisar fazer isso, vou precisar apagar a lousa, mas guardem essas informações, eu vou copiá-las de novo. Essa é a equação 1, essa é a equação 2. Olha o que eu vou fazer. Eu sei quem é TY, então eu vou pegar TY e vou substituir aqui, ó. Uma vez que eu sei quem é TY, eu consigo descobrir quem é NY. Você deve estar se questionando, mas e a tração? Eu, na verdade, vou daqui, ó. Veja, eu sei que TY é T seno de 30. Beleza? Já é, ó. TY é T seno de 30. Vou copiar isso daqui, ó. Eu sei também que TY é T seno de 30. Galera, seno de 30 é meio, beleza? É meio. Então fica assim, ó. TY é igual a T sobre 2. Quer dizer que eu tenho o seguinte, eu tenho que TY é isso, e eu tenho que TY é isso daqui também. Quer dizer que eu posso igualar os dois, né? Eu posso fazer isso daqui, ó. Se eu igualar TY com TY, concordam comigo que eu vou ter isso daqui? Eu tenho que T sobre 2 é TY, 200 também é TY. Igualando TY com TY, eu vou ter que T
sobre 2 é igual a 200. Portanto, a tração vale 400 newtons. Tudo bem, beleza? A gente está falando, poxa, então acabou o exercício. Porque se essa tração aqui vale 400, eu sei que TY vale 200, TX é 200, de jeito nenhum. Por quê? Lembra que isso aqui é um triângulo retângulo. Então, o que acontece? A hipotenusa ao quadrado é igual ao TX ao quadrado mais o TY ao quadrado. Então, não posso dizer que isso aqui é 200, isso aqui é 200 também. Beleza? O que eu vou usar de informação? Guardem aí. Essa primeira equação, NX, eu vou substituir a tração aqui, ó. Vou descobrir que em NX e vou substituir TY aqui e descobrir quem é NY para calcular quanto vale o N, que é a pergunta do exercício. Bora lá. Vamos lá então. Pessoal, eu só deixei aqui essa parte do lado da imagem limpa para a gente continuar resolvendo o exercício. Desculpe, minha lousa é um pouco pequena, então não deu para resolver tudo. Minha letra também é um pouco grande, então não ajuda. Olha, só te recapitulando, quando eu fiz a primeira condição na horizontal, quer dizer que essas forças eram iguais, eu cheguei que NX era igual a TX. Tudo bem? Lembrando que TX era T cosseno de 30, eu cheguei nessa informação. Tá? Quando eu fiz essas forças verticais são iguais, essas duas junto com essa, significa que eu cheguei que NY mais TY era igual ao peso dessa placa. E o peso dessa placa vale 300 newtons. Beleza? E quando eu fiz essa barra girar no ponto de rotação aqui do A, eu cheguei em duas informações. Que o valor da intensidade TY vale 200 e o valor dessa força de tração vale 400. Lembrando qual é o objetivo, eu quero calcular esse N. Para eu calcular esse N, eu preciso descobrir quanto vale NX, quanto vale NY, bora lá. Galera, por enquanto aqui é simples, veja. Vou aqui pela primeira. NX é raiz de 3 sobre 2 vezes T. T vale 400. Eu vou pegar essa informação, vou jogar aqui, ó. Beleza? Vai ficar assim, então. N, deixa eu pegar aqui a verde. Vai ficar aqui assim, então. NX é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 400. Pessoal, 400 dividido por 2, 200, beleza? Eu acabei de chegar, então, que a componente horizontal, NX, vale 200 raiz de 3 newtons. Beleza? Guarda essa informação que ela vai ser muito importante. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu conheço TY, eu sei que TY vale 200. Vou substituir essa informação aqui, ó. Bora lá, então. Substituindo essa informação, vai ficar com uma coisa mais ou menos... Ficou horrível essa setinha, desculpe. Não que tenha ficado melhor. NY mais TY vale 200 igual a 300. Pessoal, vou fazer direto aqui, tudo bem? Ó, vou passar o 200, vai ficar menos 200, 300 menos 200 vai dar 100 newton. 100 newton. Pronto, aqui ó. Então acabei de chegar que a componente vertical vale 100 newtons. Tranquilo, beleza? Galera, agora eu posso resolver o exercício. Olha aqui, ó. Eu tenho o seguinte, eu tenho a normal N que eu quero calcular, que é esse cara aqui, ó. N. Eu tenho uma componente horizontal que vale NX e tenho uma componente vertical que vale NY. NY, gente, vale 100 newtons. NX vale 200 raiz de 3 newtons. Então, bora lá.
você deve se recordar, teorema Pitágoras. O que acontece? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma ao quadrado de cada cateto. Então vai ficar assim, ó, n ao quadrado é igual a nx ao quadrado mais ny ao quadrado. Vou levar esse quadrado por enquanto comigo, beleza? Vai ficar assim, então, ó, n ao quadrado é igual, vou substituir valores, nx vale, 200 raiz de 3 ao quadrado. Não esquece do parênteses, esse parênteses é muito importante, beleza? É tudo isso ao quadrado, mais ny, vou pôr aqui também entre parênteses, 100 ao quadrado. Nx é igual a... Gente, eu sei que a gente pode fazer direto, eu vou fazer mais passo a passo possível e eu acho o jeito mais bonito. Mais bonito, né? Ó, veja, eu tenho aqui, vai ficar 200, eu posso escrever 2 vezes 100. Eu vou ir muito passo a passo, tá bom? Ao quadrado. Mas, gente, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado elevado ao quadrado. Beleza? Esse 100 aqui eu posso também transformar ele em 10 ao quadrado, beleza? Vou fazer isso aqui só para pular uma etapa. Então fica 10 ao quadrado. Vamos lá então, fica 2 ao quadrado, 4, vezes 10 ao quadrado elevado ao quadrado, 10 à quarta, raiz de 3 ao quadrado dá 3, mais 10 ao quadrado elevado ao quadrado dá 10 à quarta. Opa, olha que bonitinho está ficando isso daqui, gente. N é igual 3 vezes 4, 12, 10 à quarta, mais 10 à quarta. Gente, repara o seguinte, é como se fosse x aqui, né? 12x mais x. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar 12 mais 1, 13. Então, n ao quadrado é igual a 13, 10 à quarta. O que eu preciso fazer aqui, gente? Veja, tem um quadrado aqui, tudo bem? Então eu preciso colocar raiz quadrada de um lado e do outro para poder resolver esse exercício. Fazendo isso, olha o que vai acontecer. Raiz. Para lá, vou continuar ali, tá bom? Continuando aqui. Vai ficar n é igual a, vou copiar de novo, 10 à quarta vezes 13. Raiz disso tudo aqui, ó. Bom, isso aqui, ó, vou até deixar 10 ao quadrado vezes 13. Opa, não é uma raiz quadrada? Aqui tem um quadrado, fica 10, então fica 10 vezes 10 raiz de 13. Resposta final, 100 raiz de 13 newtons é a resposta final da intensidade da força normal que foi gerada nesse ponto de rotação devido a essa corda estar puxando, sustentando essa placa escrito restaurante. Beleza? Eu espero que tenha sido aí. Nem precisava fazer todo esse passo a passo, eu fiz porque eu sou feliz, beleza? Mas a ideia é essa, não é um exercício complicado, mas você precisa fazer o passo a passo e, claro, entender qual é o pedido do exercício. Você poderia calcular só nx ou ny, não daria certo, e lembrando, repare, que a normal y, ela é completamente diferente. Cadê? Eu calculei a normal y. Olha aqui, ó. A normal y é totalmente diferente de TY. Significa que esses ângulos aqui, galera, esses ângulos não são iguais. Então você não pode simplesmente chegar, é o mesmo ângulo. Não. Você precisa calcular como se você não soubesse. Beleza? Foi isso por hoje. Espero que vocês estejam bem. Um beijo no coração. Até logo.